Saudações, membros! Bem-vindos ao nosso vídeo de planejamento de 2025. E aqui, antes de começar, eu já gostaria de desejar um Feliz Natal a todos vocês nesse dia 25 e que vocês estejam com a família aí e tenham ótimas festas até o final do ano, tá? Nosso objetivo aqui vai ser falar um pouco sobre quais tomadas de decisão a gente espera tomar ao longo do ano, quais indicadores a gente vai querer ver para essas tomadas de decisão e como a gente espera que a nossa carteira vai estar no final do ano, né? O que deve mudar na nossa carteira hoje para até esse outro vídeo que a gente vai fazer planejando 2026. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. O primeiro ponto que eu preciso falar com vocês é em relação a o que eu vou fazer aqui é ligado à minha carteira, né? Então é ligado a uma carteira que hoje tem a maior parte dela dentro do mercado de criptomoedas, tem mais de 50% dela em criptomoedas voláteis, tem bastante ações, mas que mantém um percentual razoável aí de caixa, tá bom? E eu falo isso porque é diferente para cada um de vocês como vocês devem tomar decisões, tá bom? A gente vai passar essa nossa visão, os bons momentos, o que a gente espera para a carteira, mas você precisa entender que, dependendo do momento da vida que você tá, do seu perfil de investidor, você pode acabar não vendendo toda hora que eu vendo, você pode vender mais do que eu vendo. Essas decisões, elas vão estar ligadas a um pouco do seu perfil. E o nosso papel é sim ajudar você a enxergar bons momentos para compra ou para venda. Mas a gente quer muito que você entenda o que você está fazendo em relação ao seu perfil, não que você apenas copie, tá bom? Inclusive, ao longo do ano aí a gente deve lançar um copy trade para quem não tem tempo para fazer as operações. Mas eu realmente acredito que enquanto a gente não tem esse copy trade, é bom que você entenda o que você está fazendo em relação à sua carteira, à sua realidade, ao seu capital, tudo bem? Então, entendendo isso, eu gostaria de falar com vocês que eu acredito que esse vai ser um ano muito bom de 2025, tá bom? Eu realmente acredito que no final do ano o Bitcoin ele vai estar bem acima dos $97.900, porém, acredito que tem uma boa probabilidade da gente formar o topo do ciclo esse ano, tá? E aqui eu não quero pegar a bola de cristal nem nada disso, mas eu realmente acredito que se tudo se desdobrar igual tá parecendo que vai, esse vai ser um ano onde a gente vai estar mais de olho para colocar dinheiro do bolso do que necessariamente para fazer compras, né? No ano de 2024, eu acho que a gente olhou para os dois lados, né? A gente fez algumas realizações de lucro, principalmente no final do ano agora, em fevereiro e março, e fez mais compras, teve mais meses de compras, né? Principalmente os 250 dias que a gente ficou caindo de lado, né? Desde os topos de março ali, tá? Esse ano eu acredito que vai ser um ano que vamos ter poucas oportunidades de compra. As oportunidades maiores vão ser de vendas, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é que esse ano eu espero que a minha exposição em criptomoedas saia de 52% para algo próximo de 0%. Né? Então sim, eu espero que eu vou praticamente zerar a minha posição em criptomoedas, tá bom? E essa posição zerada em cripto, a grande maioria dela vai para renda passiva dentro do mercado cripto. Porque eu ainda acredito que ao longo desse ano vai ser o ano onde a gente mais vai conseguir render passivamente. Algo parecido com o que foi 2021. Mesmo a gente tendo o topo do Bitcoin lá em novembro de 21, o ano de 2021 até o começo de 2022, cara, a renda passiva estava pagando 3, 4, 5, teve mês que pagou 10%, né, ao mês. Então eu imagino que no final do ano eu tenha algo muito próximo de 0% de exposição cripto e quase 50% em dólar aqui, tá bom? Que é onde a gente vai estar rendendo passivamente, tá bom? É o que eu mais ou menos imagino aí, tá bom? Outro ponto importante que eu imagino para vocês. Hoje a minha exposição em Bitcoin já é bem menor, é a minha maior exposição desde 2022, e eu imagino que essa exposição fique muito próxima de algo que vai ser ações de urânio, ouro. Eu quero que uma exposição bem pequena. Vai ficar entre 0 e 5% essa exposição. Vai depender de como eu estiver enxergando o Bitcoin no ciclo, o como eu estiver enxergando a força dele. Mas eu imagino que vai ser mais próximo de 0 do que 5%, tudo bem? Talvez a gente mantenha um pouco, igual a gente sempre mantém em ouro, mas isso aí eu vou tomar a decisão ao longo desse próximo ano, provavelmente, tá? Depois, e o Bitcoin provavelmente vai ser a primeira coisa que a gente vai zerar.
tá bom? Justamente porque vocês sabem como que funciona, né? A primeira coisa que pumpa é o Bitcoin, depois as altcoins grandes, com o ETH, depois as menores, depois as shitcoins. Então, a ideia é, a primeira coisa que a gente deve zerar, ou praticamente zerar, é o Bitcoin. Depois, as altcoins grandes, ETH. Depois, as gemas, tá bom? Então, eu imagino gradativamente a gente zerando posição por posição, tá? E vai ser realmente assim. Hoje, quando você vê uma realização de lucro, o que você vê? A gente falando que a gente está rebalanceando, né? Ou seja, se a gente está aqui investindo em AVAX, no dia seguinte aqui, a gente tem 1% em AVAX, ela pumpa, só ela pumpa para 82% e vai para 2%, o que a gente está fazendo até agora? A gente está vendendo para voltar para 1% de exposição, né? Então, se dobrou e foi para 2%, a gente vende para voltar para 1%, correto? É o que a gente vem fazendo hoje. Nesse ano, a ideia não vai ser fazer isso. Eu acho que no começo do ano a gente ainda vai fazer algumas realizações assim, mas principalmente quando a gente começar a ver essa dominância cair muito, tá? Rompendo esses fundos, rompendo 50%, a gente não vai querer mais apenas fazer rebalanceamentos. A gente vai zerar completamente, tá bom? E não apenas zerar completamente, mas a gente não vai olhar mais para compras. Quanto mais abaixo essa dominância estiver aqui, menor a minha oportunidade para compra e mais de olho eu devo estar para realizar saindo da minha exposição. Então o que eu imagino que a gente vai começar a realizar? Ó, galera, a VAC subiu muito, ao invés de manter 1% nela agora, a gente vai diminuir a exposição para 0,75, a gente vai diminuir para 0,5, a gente vai zerar a nossa posição em AVAX, tá? É o que você vai começar a ver ao longo dos próximos meses acontecendo nos nossos investimentos, tudo bem? E é claro que a gente sim pode ter compras. Se o Bitcoin, por exemplo, for ali nos 85 mil dólares, tiver uma retração grande para os 80, a gente possivelmente vai fazer compra de Bitcoin, vai fazer compras de altcoins. Eu só tô falando que, nesse momento, a gente deve fazer mais vendas. Esse ano deve ser um ano de mais vendas, tá? Claro que, pô, se a gente começar um dump aqui, pode virar um ano de mais compra. Mas tudo leva a crer que a gente vai vender mais do que comprar. Até porque, se a gente começar a ver uma dominância caindo muito, eu não vou olhar mais para compra. E se a gente começar a ver um Bitcoin subindo muito, eu também não vou olhar mais para compra, né? Ou seja, se eu ver um Bitcoin nos 150 mil dólares, caras, para mim acabou qualquer oportunidade de investimento nas altcoins. Se eu ver uma dominância caindo aqui para baixo dos 50%, acabou para mim qualquer oportunidade de investimento nas altcoins, tá bom? Eu tô sendo um pouco drástico aqui, é claro que isso aqui não é tipo, bateu lá, acabou, não. É só para vocês entenderem que vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido, não vai ter mais relação risco-retorno. Justamente porque todas as compras que a gente fizer esse ano, lembra que eu falei no começo desse vídeo, eu quero zerar a minha exposição. Então eu tenho que entender que o que eu tô comprando é para vender daqui a pouco, né? Não é igual a gente estava no ano passado, em 2023, onde a gente tinha alguns anos para montar um preço médio e fazer boas vendas. Não, caras, vão ter que ser jogadas mais rápidas. Então, é importante vocês entenderem que nesse ano de 2025, caras, eu acho que as compras vão ser mais escassas e a gente vai estar mais de olho para ir zerando, fazendo essas vendas, tudo bem? Outro ponto muito importante, caras, a gente provavelmente vai zerar antes do topo, né? Como assim, Pablo? Eu pensei que a gente ia pegar o topo de todas as moedas. Não, é impossível fazer isso, tá bom? Então, a ideia é que, à medida que o Bitcoin vai subindo, a gente vai tendo gatilhos e vai diminuindo essa exposição. Caras, tem uma grande probabilidade a gente ter vendido todos os nossos Bitcoins antes do topo chegar. Na verdade, essa é a maior probabilidade. Por quê? Porque a gente não quer correr o risco de ter uma exposição grande, seja no Bitcoin, seja nas outras criptomoedas, e depois a gente vê o Bitcoin corrigir 70%, 80%, a gente vê as altcoins caírem 90%, no mínimo, né? As altcoins caem uns 90%, né? Altcoins caírem 95%, 97%, 99%, deixarem de existir. Então não faz o menor sentido a gente ficar com medo de realizar lucro quando a gente estiver ficando podre de rico, tá? Ninguém nunca quebrou realizando lucro. Então eu vou bater muito em vocês nessa questão de não ter o foco, né? Que é o fear of cashing out, medo de colocar dinheiro no bolso. Se der tudo certo, a gente vai vender antes da hora. A gente vai sair das posições antes da hora. É natural que isso aconteça. É natural que, sei lá, a gente venda Bitcoin por 200 e o topo do ciclo seja 250. É natural que a gente venda uma AVE a 800 e o topo do ciclo seja 1.200, 1.300. É natural que isso aconteça, tá bom? E é aqui que muitas pessoas perdem dinheiro. Por quê?
Porque eles ficam apegados no preço de venda. E quando sobe muito, eles entram no FOMO e compram de novo, né? Ou então, o preço sobe, volta para o preço que eles venderam, eles vão lá e compram de novo. A gente não vai fazer isso. É justamente por isso que eu quero deixar claro esses dois pontos. Primeiro, vai ser um ano mais de vendas, não de compras. E segundo, provavelmente a gente vai vender antes dos topos dos topos dos topos, caras. Porque quando a gente chega nos topos dos topos, caras, é rápido, é euforia e é bolha, caras, né? Muita gente tá falando, tal moeda vai conseguir chegar a 50 bilhões de capitalização e blá blá blá, né? Tipo assim, então eu morro de rir, caras, que eu vejo as pessoas olhando assim o market cap e eu falo que, por exemplo, uma Avax, eu acho que ainda pode fazer 10 vezes e tal, não sei o que, quando tava aqui nesses 10, 15 bilhões, não, 150 bilhões ela não chega. Não, a Avax não vai chegar a 150 bilhões. Mas a gente olha uma Doge hoje, cara, uma Doge hoje tem 48 bilhões de valuation, cara. A gente olha meme coins que nascem no dia e já tem 1 bilhão. Né? A gente nem tá na euforia ainda, então no momento de euforia, caras, a racionalidade não vai estar mais presente, né? E a gente, justamente por isso, a gente vai sair, se der tudo certo a gente sai no topo, mas em algumas a gente deve conseguir, mas a maioria não, porque já vai ser um ponto onde a racionalidade vai ter deixado o chat, a racionalidade vai ter deixado o mercado, e quando a racionalidade deixar o mercado, a gente já vai ter saído desse mercado junto com ela, tá me entendendo? Então, pelo amor de Deus, caras, entendam isso já de uma vez, é um ano mais de vendas, sim, podemos ter oportunidade de compras, mas se comprar, entenda que você vai ter que vender rápido. Então não é pra, a Avax ir pra $1.000, depois cair pra 700 e você comprar. Não, isso não vai acontecer, tá? A gente não vai fazer isso, justamente porque, senão, a gente vai se dar mal antes do ciclo terminar. Beleza? Então, levando isso em consideração, né, a gente vai ter dois pilares muito grandes nesse ano, que vai ser o trading. Nós vamos fazer muitos trades, principalmente num momento onde a gente vai estar realizando muito lucro nos investimentos, e a gente vai depender muito da renda passiva, que vai estar rendendo provavelmente lindamente aí, mais de 5% ao mês em dólar pra gente, tá bom? Então, o trading e a renda passiva vão ser peças-chave para este ano de 2025. Tranquilo? Show de bola, cara. Então, entendendo essa parte cripto aqui e sabendo que se tudo der certo, a gente deve ter um cripto próximo de 0 e um caixa em dólar acima de 50%, a gente pode ir para o que vai acontecer na nossa carteira depois, né? Afinal, caras, se a gente começar a ter um caixa muito grande no mercado cripto, isso vai abrir espaço para a gente aumentar as nossas exposições no mercado tradicional, né? Então, hoje as nossas exposições no mercado tradicional são bem menores, né? Pô, a gente só tem 18% em ações, só tem 8% em FIIs, tá? Então, a ideia será aumentar a nossa exposição nesses ativos tradicionais, tudo bem? A gente vai praticamente zerar o nosso caixa tradicional, porque a gente vai ter muito caixa em dólar, a gente vai estar muito bem protegido. Então, esse caixa em reais, ele vai ser praticamente irrelevante pra gente, né? E aqui eu quero dividir em duas partes. A primeira é a exposição global, né, os ativos alternativos que a gente tem, tá? Hoje a gente tem aqui, 13% de exposição nessa classe. Eu imagino pelo menos dobrar isso até o final do ano, tá bom? Então eu acho que eu vou ter mais ETFs de urânio, eu acho que eu vou ter mais ETFs de ouro, acho que eu vou ter mais ETFs nos Estados Unidos, eu acho que eu vou ter mais ações nos Estados Unidos. Um detalhe é que algumas ações cripto a gente vai acabar saindo, né? Ainda a gente deve encontrar outras ações dos Estados Unidos também. Então eu imagino essa minha exposição em ações globais aumentando, desde que a gente tenha correções, né? Você viu o vídeo que eu postei ontem falando sobre os ativos do mercado tradicional nos Estados Unidos, tá tudo caro. Então se tiver caro, cara, eu não vou comprar caro, né? Então a gente vai torcer muito por uma correção para a gente conseguir fazer essas compras. Se tiver caro, eu simplesmente não vou comprar, tudo bem? Mas eu acho que em algum momento ou outro, cara, a gente vai ter oportunidades de aumentar essas nossas posições no mercado tradicional. Qualquer quedinha ali de 15, 20% no S&P, cara, a gente deve sim olhar para compra. Quem sabe o real acorda e começa a performar melhor esse ano, um milagre, né? Quem sabe depois de uma performance tão ruim, a gente também pode olhar para comprar mais ativos fora. Então, a gente vai esperar bons preços e se eles aparecerem, a gente deve dobrar essa exposição de 13% para pelo menos uns 25, 26% se a gente conseguir dobrar. Tudo bem? Continuando, né?
E falando um pouco mais sobre o Brasil, né? O Brasil, nesse momento, né, junto com algumas altcoins, são os principais ativos que estão baratos, tá? Então, no começo do ano, eu me imagino realizando bastante lucro em cripto, né? Em especial se a gente tiver os mercados realmente subindo, e grande parte desse lucro, num primeiro momento, vai para o Brasil, porque o Brasil está muito barato, né? Então, eu imagino as minhas ações no Brasil acabando o ano talvez com o dobro do que a gente tem aqui de 6%. Meus fundos imobiliários também, talvez acabando com mais de 10, 15%, justamente porque talvez seja uma das únicas coisas no mundo atualmente que está barato, tá bom? Então, eu acredito que nesse começo do ano, nessa primeira fase de realização que a gente deve ter, boa parte do Bitcoin, do ETH, boa parte desse capital vai para ações brasileiras e fundos imobiliários que pagam dividendos e que ainda devem estar muito baratos, pois estão baratíssimos agora, né? Pô, nossa bolsa caiu e nossos fundos imobiliários caíram mais de 30% no ano. Pior bolsa do mundo, piores fundos imobiliários do mundo. Então, claramente, eu acho que a gente sim tem oportunidades no começo do ano, principalmente nesses ativos, tá bom? Mas, cara, eu também não vou emocionar, cara. Eu acho que dificilmente eu vou ter uma exposição a ativos brasileiros maior do que 25%, tá? Eu quero chegar numa exposição grande assim, porque com 25% eu consigo viver de renda passiva tranquilamente. E eu quero chegar, pelo menos nisso, para receber uma renda mensal onde eu não tenha que ficar mais preocupado tanto assim. Realmente viver de renda, né? Não ficar tão preocupado assim no trabalho, nos trades e tal. Se eu chegar a 25%, eu vou conseguir viver de renda tranquilamente. E é algo que eu quero fazer neste começo aí de 2025, também entendendo o óbvio. Eu só tô fazendo isso porque tá barato. Se o Brasil, por um milagre, começar a subir e as ações e fundos imobiliários começarem a ficar mais caros, cara, eu possivelmente vou alocar parte desse capital para renda fixa, tá? Então vai depender muito do que o mercado vai fazer. Você tá me entendendo? Né? Então, se continuar barato no Brasil, a gente deve comprar. A gente só deve comprar lá fora se tiver uma correção, né? E, obviamente, a gente só vai realizar lucro em cripto caso a gente tenha os gatilhos para tal, tá? Mas, resumidamente aqui, se eu fosse pegar o que eu acredito que vai ser essa nossa carteira no final do ano, eu diria que a gente vai ter um caixa somente em dólar em 50%, a gente vai ter ações globais e ETFs em mais ou menos 25%, a gente vai ter ações BR e FIIs em mais ou menos 25%, tá bom? E aqui eu coloco, pô, se tiver um pouquinho de renda fixa, eu coloco aqui, se tiver um pouquinho de Bitcoin, eu vou colocar aqui nas ações globais também, entendeu? Mas eu acho que a base da carteira vai ser assim. Hoje a base da carteira é criptomoedas, tá bom? Então entendam isso, tá? E entendam que eu acho que a gente vai sim ter um ano muito bom. Eu acho que vai ser um ano de uma multiplicação expressiva na carteira. E eu quero que todo mundo entenda que, tá bom, cara, eu não tô, no final do ano tem que ser isso. Não. A gente vai analisar todos os nossos indicadores para no dia a dia ir tomando essas nossas decisões. Isso aqui é só mais ou menos um planejamento para você não ser pego de surpresa quando a gente estiver no final de 2025 quase sem Bitcoin, quase sem criptomoedas, provavelmente, e todo mundo entrando, querendo comprar e falando que a gente é idiota de estar vendido e blá 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 blá. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente, cara, se planejem aí, pensem igual eu fiz. É claro que na prática tem várias variáveis aqui que podem acontecer, podem não acontecer, mas é bom você ter um plano para isso, tá bom? Foi muito bom a gente ter feito esse plano em 2024, a gente seguiu ele à risca, deu muito certo, as metas que eu tinha traçado em 2024, elas foram batidas com folga. Então eu realmente acredito que esse ano 2025 tem tudo para ser o melhor ano aí da carteira. Até porque vai ser um ano onde a gente vai realizar muito lucro e vai consolidar aí uma carteira bem segura para no próximo ano a gente tá falando sobre como que a gente vai gastar esse caixa em dólar aqui no bear market, que deve ser ali 2026, 2027. Correto? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê. Um ótimo Natal para vocês.